The Burning Wheel. Esse aqui é o 22º livro que eu tô lendo que eu terminei de ler esse ano. E com ele eu fecho 8.476 páginas lidas para esse meu pequeno projeto de ler pelo menos 100 páginas por dia. Ou seja, terminar o ano tendo lido por volta de pelo menos 36.500 páginas. Esse aqui é um livro de RPG. É um livro meio independente, eu diria. Eu acho que dá para categorizar ele como um RPG independente. Aqui é um sistema, mesmo um sistema próprio, de fantasia medieval. Ele tem o livro básico, que esse aqui ele tem uma proposta de ser uma fantasia medieval, só que ele é bastante diferente de D&D. Na verdade, é quase como se tivessem tido como objetivos de design ser o máximo diferente de D&D possível. Eu não acho que essa tenha sido a principal busca deles, mas de fato a forma como ele foi construído, a forma como ele funciona, acaba sendo muito diferente do que a gente costuma ver em RPGs padrão. Esse aqui é o livro básico, como eu falei. Ele traz todas as regras para jogar o jogo e bastante dicas e guias para quem for mestrar aventuras usando o Burning Wheel, e no entanto ele não traz nenhum cenário, nenhuma ambientação para se jogar com esse sistema. Assim, ele até dá indícios de uma ambientação, porque ele traz algumas raças fantásticas, como elfo, anão e orc, e durante a leitura você pode mestrar, digamos, até uma campanha usando basicamente as informações que tem aqui, mas muito teria que ser criado pelo próprio mestre, como cidades, é, geografia e tudo mais. Então ele é bem minimalista nessa questão de apresentar um cenário. Não é um sistema genérico, digamos assim. Não, na verdade, The Burning Wheel ele funciona como um sistema genérico. Ele tem essa proposta de ambientação em uma coisa de medieval fantástico, bem tolkieniano, na verdade. A forma como ele aborda os elfos e os anões é bem no estilo dessas raças fantásticas, como foram colocadas por Tolkien, até mais do que a gente vê alguns RPGs utilizando os elfos e anões. E ele pode ser usado para qualquer tipo de fantasia, de história de fantasia, embora ele é muito mais apropriado para histórias de baixa fantasia. Como para O Senhor dos Anéis mesmo, ele funciona muito bem. Ele funciona muito bem para Game of Thrones, por exemplo. E eu acho, assim, na minha leitura dele, eu acho que ele funciona perfeitamente bem para, para, para ambientações históricas, do tipo, não, bora jogar na França medieval no século tal. Eu acho que ele funciona muito bem para isso, você jogar um cenário histórico sem fantasia e sem magia e sem nada. E embora o livro traga regras para raças fantásticas que eu mencionei, traga regra para magias e até tem algumas questões bem interessantes de como a magia funciona, porque novamente não funciona nem um pouco como o D&D. E assim, foi um sistema que me impressionou bastante. Eu não vou ter como falar dele a fundo aqui, porque eu nem sei exatamente como tá falando de sistemas de RPG e vídeo, na verdade, mas eu vou tentar dar alguns pontos principais sobre ele. Primeiro, a forma básica dele trabalhar é bem simples. O sistema básico dele é o seguinte: você pega a sua perícia junto com o seu atributo, que já vai estar calculado, na verdade, isso aí, e faz uma jogada de dados de 6 lados, igual a esse número, contra um obstáculo, que é a dificuldade de você ser bem sucedido em realizar uma tarefa. Esse obstáculo, digamos que seja o obstáculo 3, que seria uma dificuldade média. Você pega uma quantidade de dados que você tem disponível e joga. Tudo que tirar de 4 a 6 é um sucesso, e se você conseguir bater essa dificuldade, esse obstáculo, seu personagem é bem sucedido. Esse é o sistema básico de resolução de conflito do jogo, que é bem simples. Mas conforme ele vai colocando os outros sistemas deles, os subsistemas e tudo mais, vai ficando um sistema bastante complexo. Complexo, sim. A base dele é bem simples, mas conforme ele vai colocando as coisas específicas e que tornam o The Burning Wheel bem interessante, a coisa vai ficando bastante complexa. Primeiro, uma coisa que me chamou bastante atenção no jogo é o sistema de
Criação de personagem. Aqui você não escolhe uma classe, você não escolhe uma classe como em D&D, que traz um conjunto de habilidades, um conjunto de perícias. Você meio que vai formando a história do personagem enquanto você cria ele, com um sistema que ele chama de Life Paths, que seriam como caminhos de vida. O mestre determina uma quantidade de caminhos de vida que você vai escolher, que os jogadores vão poder escolher, e aí você meio que vai formando isso. Digamos que seu personagem nasceu camponês. Aí você pega o Life Path Born Peasant, que lhe dá uma certa quantidade de perícias, certa quantidade de traits, que são características, que são umas tipo vantagens ou desvantagens que você pode pegar e colocar para o personagem, que trazem algum efeito de mecânicas do jogo, ou que podem ser apenas coisas para caracterizar o personagem mesmo, para ir criando a personalidade dele. E também diz uma quantidade de tempo que isso tem, além de dizer em que outros, digamos, conjuntos de life paths você pode pegar. Por exemplo, você pode ter nascido camponês, que lhe dá 3 pontos de perícias gerais, 2 pontos de traits, e que pode levar até os caminhos os settings que ele chama, que são agrupamentos de caminhos, de serviçal, soldado, mar ou religioso. Então você nasceu como camponês, tá, você nasceu como camponês. E depois, para onde a vida levou seu personagem? Aí, digamos, ele pode ter sido alistado. Ou seja, alistado, ele nasceu camponês, e isso durou 8 anos, aí ficaria estranho ele ter sido alistado com 9, né? Então, digamos que ele começou a trabalhar como moleiro. Ele nasceu camponês e começou a trabalhar como moleiro, que dura 7 anos. Então, o seu personagem aqui já está com 15 anos. E ele aprende as perícias de ser moleiro, de fazer cerveja, de remendar coisas, carpintaria, e ganha o atributo favorito do senhor, porque aparentemente ser moleiro é muito importante para quem nasce num cenário de camponesa, que é bem simples como isso é estruturado. Não vai dar para ler direito, mas acho que vai dar para ver. Depois de ser moleiro, você pode ir para o setting de villager. E aí a gente vai aqui para o setting de villager, que seu personagem morava em era campônio, morava num lugar bem com poucas coisas e acabou se mudando para uma cidade um pouco maior. E lá, o que ele foi ser? Ele nasceu camponês, foi ser moleiro, e depois ele, que tal? Aí você vai vendo aqui o que você acha que seu personagem foi ser. Começou a trabalhar como acólito, porque ele encontrou uma vocação religiosa e começou a trabalhar em uma igreja, em um templo local, que é um life path que dura 7 anos, dá perícias em doutrina, burocracia, escrita, leitura, rituais, história religiosa e conhecimento de templo. E aí você já vai formando seu personagem. Ele agora está com 22 anos e pode escolher mais um life path para você estar formando a história dele. E você pode ir para os settings de camponês, servidão, cidade ou religioso. Você estava numa vila pequena, seu personagem pode ter se mudado para a cidade ou entrado de vez no serviço eclesiástico. Bora ver. Eu acho que ele tomou gosto por isso da religião e foi aqui para... Cadê onde eu acho? Religioso. Aqui, ó. Religioso. Ele pode ter ido para uma ordem militar religiosa, que é um life path que dura 3 anos. Ele estava lá, começou como camponês, nasceu camponês, trabalhou como moleiro, achou a vocação dele religiosa, foi trabalhar como acólito e entrou para uma ordem militar religiosa, sei lá, tipo templários ou coisa do tipo, não sei. E aí é o que ele aprende. De perícias ele ganha doutrina, cavalgar, treinamento com armadura e armas apropriadas. No caso, seriam armas que essa ordem religiosa dele utiliza. E nisso de características ele ganha disciplinado, devoção fanática e juramentado com a ordem. Que você pode, na verdade, escolhe 2 desses com os pontos de características que você ganha. E assim você vai meio que moldando o personagem, vai determinando as perícias que ele ganha, esses traits que ele ganha, que vão meio que fazendo você conhecer como é a personalidade dele. E o jogo, o Burning Wheel, ele tem muito disso de querer que o jogador entenda
como foi a criação do personagem dele, como é a personalidade do personagem dele. Tem vários outros sisteminhas que seguem um estilo narrativista que ajudam a definir isso, e isso vai meio que formulando o personagem do jogador, já criando uma história para ele. Eu achei bastante interessante e é bastante diferente de muitos sistemas que a gente vê aí de outros RPGs. E o interessante é que, assim, depois que você cria o personagem, você já logo pergunta, mas como esse personagem evolui? E o Burning Wheel, ele não usa experiência, você não usa experiência, você não passa de nível. Normalmente o que a gente vê em RPGs RPGs de classes costumam ter níveis, ou seja, você passa de guerreiro nível 1 para guerreiro nível 2, ou você ganha experiência e gasta esses pontos de experiência em perícias ou habilidades que você acha que vai ser interessante para o seu personagem. Aqui não tem nada disso. O que acontece é, você pega, tá jogando e você precisou, deixa eu ver, você precisou navegar. Seu personagem não sabe sobre navegar, mas ainda assim ele tentou fazer o máximo de esforço dele. E isso é uma marcação na perícia navegar que você vai colocando. E depois que você usar essa perícia navegar algumas vezes, você aprende a navegar, você aprende o primeiro nível de navegar, você aprendeu isso de tanto utilizar. E o personagem aqui ele aprendeu perícia com armas, no caso, digamos, ele tem um nível de perícia com espada. Conforme ele vai lutando, cada combate ele se embrenha e utiliza a espada dele, é uma experiência com espada que ele vai ganhando, até o ponto que, conforme vai acumulando isso, ele vai ganhar outro nível de espada. Tem algumas regras para isso, como por exemplo, se você usar, você fazer, você tentar testes que sejam muito difíceis com espada, contam mais. Isso não precisa ser bem sucedido, é só tentar mesmo. Você tentar testes difíceis contam mais para você evoluir com espada. Quando você tiver bastante proficiente com espada, tentar testes fáceis demais nem contribui para a sua evolução, porque você já sabe todo aquele básico. Então, a evolução do personagem Burning Wheel é bastante natural mesmo. E segue, eu achei bastante interessante mesmo. Quem só gosta assim dos sistemas D20 talvez não curta tanto, mas eu achei que é uma evolução bem legal e bem natural. Os status do jogo são vontade, poder, agilidade, percepção, forte, que seria algo relacionado a mais força, mas está meio que em francês aqui, e velocidade. Esses atributos eles acabam derivando nas estatísticas derivadas, que são saúde, que é a sua vida, não exatamente porque eu vou dizer como funciona a vida em Burning Wheel, que também é bem diferente, não existem pontos de vida. Saúde, aço, que é steel em inglês, reflexos, que é uma habilidade muito importante, que caracterizam também a sua hesitação, que é uma coisa muito importante para confrontos, principalmente de combates. E aí leva para um dos grandes diferenciais de Burning Wheel, que é o combate. Assim, em Burning Wheel começa que não existem turnos. Os jogadores não se revezam, os jogadores inimigos não se revezam em turnos. O que acontece? Ele tem uma coisa chamada... primeiro que ele vai ter rodadas, não exatamente chama esse nome, mas é como se fossem rodadas, e essas rodadas são divididas em 3 vôlei, que é como se fossem saraivadas. E aí o que acontece? Vai começar uma rodada nova, e cada participante do combate ele vai escolher quais vão ser as ações dele naquela rodada antecipadamente. E tem uma série de ações para escolher. Você pega baseado no seu reflexo, digamos que o seu reflexo seja 4, você vai ter 3 ações para escolher. Então vai ser uma por vôlei, que são sempre 3 vôleis pelo menos. Então você vai ter uma ação por vôlei e uma segunda ação em uma desses vôleis, caso o seu reflexo 4. Aí o que acontece? A primeira, você tá com cautela, você diz que você determina que você vai esquivar. A segunda, você vai usar 2 ações e você quer ser um pouco mais agressivo, você vai atacar 2 vezes. Na terceira vôlei, você quer novamente esquivar, porque acha que o inimigo pode tentar se proteger durante o confronto para atacar no final. Aí o que acontece? Todo mundo vai escolher essas ações. Tem várias ações, eu botei aqui as mais simples, né, que é atacar e esquivar, embora tenha bloquear, contra-atacar, tem uma série de ações que podem ser escolhidas. E aí o que acontece? Todo mundo vai escolher isso, e tem até aqui uma tabela aqui mostrando os tipos de ações, infelizmente não dá para mostrar com muita definição, mas é uma tabelinha que você escolhe suas ações em cada vôlei, digamos assim.
E aí, terminou de todo mundo escolher, todo mundo revela ao mesmo tempo. Aí o mestre vai olhar isso e vai dizer, ó, vai acontecer tal coisa. E aí o lance é que, assim, as coisas acontecem tudo simultaneamente. Então, assim, não tem isso de você matar o cara antes dele mate em determinado vôlei. Porque se os dois escolheram atacar, os dois vão buscar se acertar sem tentar se defender. Então, você acertou uma espadada, cara, você acertou. Se o cara não se esquivou, que seria uma jogada disputada, né? Você jogar contra ele, cada um tentando tirar um resultado maior, bastaria você acertar uma dificuldade padrão baixa, de 2 de dificuldade, e você estaria acertando o cara. E se os dois botarem a atacar, os dois vão estar se atacando simultaneamente e vão se ferir simultaneamente se acertarem esse ataque básico, que é bem fácil de acertar. Então, se um tiver botado para atacar e o outro tiver botado para esquivar, aí sim ele estaria preparado para esquivar de um ataque e conseguiria tipo, um faz uma jogada de ataque, outro faz jogada de esquiva, e quem tirar o maior vai estar conseguindo superar. No caso, se o cara que atacou tirou mais, ele vai estar acertando, e se o cara que escolheu esquivar, conseguir mais dados, ele vai estar esquivando. Tem algumas coisas um pouco mais complexas nisso, como por exemplo, a quantidade de sucessos que você consegue nisso. Então, mesmo que você tenha falhado em se esquivar, o ataque que o cara lhe acerta vai ser menos grave do que seria normalmente. E isso é muito importante em Burning Wheel, porque Burning Wheel não tem jogada de dano. Não é que nem D&D que você acertou e agora eu vou jogar meu dano. Burning Wheel meio que mede a sua qualidade de acerto. E você faz um cálculozinho que vai estar registrado na sua ficha, que vai ser um cálculo baseado no potencial de dano da arma, junto com o seu potencial de força, que no caso você está usando seu atributo Forte, junto com outra coisa lá, e vai chegar num número que seria seu potencial de dano quando você ataca com essa arma. E aí, digamos, você acerta um ataque, você meramente acertar um ataque é quase que um ataque de raspão. Você vai dar um corte no cara que vai ser um corte fraco, e o cara, se ele tiver a saúde dele, ele pode resistir a esse corte sem ter muitos ferimentos, e acabar ignorando esse acerto que você teve. No entanto, se você acerta um golpe com vários sucessos, no caso um golpe muito bem dado, aí você vai causar todo o seu potencial de dano, pode causar seu potencial de dano além do que, tipo, o seu potencial de dano e meio, porque foi um golpe muito bem dado, e assim causar ferimentos no personagem, que não tem pontos de vida. O Burning ele não usa pontos de vida, ele meio que usa uma coisa que eu até estava tentando formular quando eu estava tentando volta e meia para tentar criar um sistema e que vi o Burning aplicar exatamente o que eu estava pensando, que seriam slots de dano. Quando você recebe um dano, você verifica em relação à sua saúde, em relação à sua tabela de ferimentos, e o dano ele pode ser um dano superficial, um dano leve, um dano médio, um dano sério, um dano mortal. E o que acontece? Como esses valores são fixos, você não joga um dado de dano, você vai pegar o seu potencial de dano do ataque que você deu e ver nessa tabela de ferimento do personagem. Pode ter sido um dano superficial, então você vai acumulando danos superficiais, você pode acumular danos médios, e isso vai fazendo seu personagem ficar cada vez pior no combate por causa desses danos que ele foi acumulando. Você leva um ferimento leve, é um dado a menos que você vai ter nas suas jogadas de ataque e de defesa e de tudo mais. Você levou um ferimento médio, são 2 dados a menos. E assim seu personagem vai ficando cada vez mais fraco, cada vez mais com dificuldade de lutar, até o ponto em que ele provavelmente vai desistir, vai se render. O que eu acho que é uma forma interessante de abordar tanto uma questão realista de luta de espada, que poucas vezes as pessoas vão querer lutar até a morte quando veem que não tem mais saída, quanto é interessante numa questão de game design de RPG, porque é um sistema que seu personagem não é um herói, ele não é mais poderoso do que os inimigos, como acontece em muitos sistemas de D20, e que muitas vezes os problemas de sistemas que tentam fazer isso, que tentam ser, entre aspas, realistas, é que o seu personagem se fere, seu personagem acaba morrendo muito fácil, o que é um problema para um jogo de RPG em que você cria um personagem, você se apega ao personagem, você quer formular uma história com aquele personagem. Então, Burning Wheels é fácil você se ferir, mas acaba sendo difícil você morrer, porque você tem que levar um golpe muito bem dado mesmo, para você morrer de vez.
E é muito mais provável que você vai recebendo uma série de golpes e ficando sendo desgastado até que você acabe se rendendo ou esteja impossibilitado de lutar e se afaste do combate enquanto seus amigos terminam de enfrentar os inimigos. E é eu acho que é uma forma muito elegante de estar colocando tudo isso. Eu particularmente achei bem interessante. É, quando você se fere também, você tem que fazer uma jogada de aço, que é para ver que meio que sua coragem. Você pode levar um ferimento e ficar meio que parado, sem saber reagir, porque foi pego pela dor. Está sentindo a dor, não conseguiu resistir à dor e acaba perdendo algumas ações. Então é uma dinâmica bem interessante que o combate traz e que eu gostei muito, muito. Assim, não testei ainda na mesa, mas pelo menos na teoria, quando os jogadores estão bem alinhados com o sistema, sabendo bem como o sistema funciona, os combates podem ser bem interessantes, assim, com uma variedade bem legal mesmo de ações, conforme as pessoas vão montando suas estratégias com os personagens, para tentar enfrentar o inimigo. É bem legal mesmo. E tem várias outras regrinhas interessantes e até realistas mesmo, do tipo, se você tá com uma faca, você tem uma penalidade para lutar contra quem tem uma lança, por causa do tamanho, da diferença de tamanho das armas. Mas, no entanto, se você é um lutador bom, um lutador ágil, você pode conseguir passar da área de ameaça do cara da lança e voltar essa desvantagem contra ele, porque você vai estar muito perto dele com a faca e ele vai ter menos espaço para estar manobrando com a lança dele. Então são várias coisas interessantes. E a armadura, que é um elemento muito importante em RPG, geralmente a armadura nos RPGs ela determina o quão difícil vai ser ele acertar. Mas não é o que acontece em The Burning Wheel. Em The Burning Wheel, depois de você ter sido acertado, que você leva a armadura em consideração. E o que a armadura faz? Você joga os dados, igual a quantidade de proteção que a armadura dá, digamos que seja 3. Você jogaria 3 dados. E aí o que acontece? Esses 3 dados, se você tiver um sucesso nesses 3 dados, você não leva dano. O golpe do inimigo resvalou na sua armadura e ela protegeu você completamente. O que é uma abordagem bem diferente do que a gente vê em vários sistemas. E eu achei bastante interessante também, bastante, como eu falei, realista. Por isso que eu digo que Burning Wheel me parece servir muito bem para sistemas de baixa fantasia ou aventuras com ambientação histórica. E eu acho que funciona muito bem com o cenário nacional de Beauregard, que foi criado aí pelo... Eu tenho aqui o Beauregard, eu estou até lendo ele agora, relendo, né? Que é do Rafão Araújo e esqueci o nome do outro autor. Rafão Araújo e Jefferson Neves. Eu acho que funciona muito bem com Beauregard ou Burning Wheel. E eu até penso em talvez mestrar uma aventura em Beauregard usando Burning Wheel para ver como se sairia. Mas em geral, todo cenário de baixa fantasia ou então de fantasia sombria, que costuma ter esse componente mais pé no chão, vai se beneficiar bastante do Burning Wheel, que além do sistema de combate corpo a corpo, tem um sistema de combate à distância, quando todo mundo só está usando armas à distância, que funciona sob uma lógica diferente. Tem sistemas de Duel of Wits, que ele chama, que é duelo de sagacidade, digamos assim, que é para conversas mais acirradas, com vários participantes tentando dar argumentos, contra-argumentos, atacar o outro, e é bem interessante para quando você está tipo numa corte, todo mundo discutindo. E deixa eu ver o que mais. Assim, ele tem vários sisteminhas, inclusive a magia não vou falar porque já acabei falando demais, mas ele tem um sistema de magia que o feiticeiro extrai sua própria saúde para tentar usar a magia, e que acaba podendo causar efeitos não intencionais, devastadores, ruins para ele e para o inimigo se ele falhar no teste de tentar usar a magia com muito afinco. Não é aquela magia vancina de D&D que você tem tantos magias por dia, é bem diferente, você escolhe na hora a magia, mas usar a magia tem um preço. Aí tem um sisteminha para magia natural, para magia de feitiçaria mesmo, para magia de religiosa. Então, assim, é bem completo esse livrinho aqui, ele traz bastante coisa. Embora, como eu falei, ele não traga um sistema e acabe que o mestre tenha que integrar para algum sistema próprio ou um sistema mais realista de histórico, que é o que eu particularmente tenderia se eu quisesse testar o The Burning Wheel. Mas enfim, foi um sistema que eu gostei muito, muito mesmo.
eu fiquei até surpreendido, porque muitas ideias que eu tinha para tentar aplicar, de assim, pô, vários sistemas já fazem desse jeito, se eu tentar fazer desse outro jeito, tentar fazer desse outro jeito, o Burning Wheel já cobre, e cobre muito bem. É um RPG assim, é um livro simples, capa dura, mas todo em preto e branco, com poucas ilustrações, umas ilustrações assim mais para cumprir a tabela de ter ilustrações mesmo, identificar as passagens, e 600 páginas, então ele tem bastante coisa para apresentar, é, e é um sistema bem diferente, bem criativo, bem, eu não sei se inovador, porque eu não teria que fazer uma comparação com os sistemas que vieram antes, mas no meio conhecimento ele parece trazer muitas coisas inovadoras, ou pelo menos inova na forma de juntar esses vários elementos diferentes de forma interessante. Então, assim, eu acho que vale muito a pena para todo mundo que tem interesse em RPG estar lendo esse livro, quer dizer, um interesse maior em RPG, em game design, tá lendo esse livro porque ele traz muitas ideias interessantes e diferentes, e é uma leitura bem, bem legal mesmo para quem gosta de estar lendo sistemas de RPG. Vai ser, eu diria que é bastante enriquecedor, e o The Burning Wheel é um sistema muito criativo que eu acho que deveria aí ter mais carinho pelos jogadores aí do mundo todo, porque ele vale a pena estar sendo testado mesmo. As ideias dele são boas, eu quero ver como funciona a mesa, porque ele realmente tem umas propostas muito interessantes. Mas por enquanto é isso, espero que tenham gostado desse meu vídeo, que ficou muito grande, e eu acho que é complicado você estar fazendo vídeos de cenário, principalmente de cenários que trazem propostas diferentes, justamente, não de cenários, não, de sistemas, que trazem propostas diferentes justamente por causa disso. E eu termino o vídeo sentindo que eu falei, e não passei exatamente o que é The Burning Wheel. Eu tentei passar, assim, uns elementos principais deles que são mais diferentões, para talvez a pessoa se interessar por ler, ou por não ler, se vê que não é o lance dela. Mas foi o que eu consegui, não tenho muita prática em estar falando sobre sistemas de RPG aqui. E espero que quem acabar lendo esses 27 minutos, que eu acho que não vai ser ninguém, ficou muito grande o vídeo, acabe se interessando por ler o livro, ou não se interessando no sentido de, o que ele disse ali não é pra mim, então já descartei da minha lista de leituras. Das duas formas eu acho que eu vou estar ajudando quem porventura acaba vendo esse vídeo. Então, chego até o final do vídeo, espero que tenham gostado. Se alguém chegou até o final, assistiu tudo, por favor, comente aí nos comentários, dizer, cheguei até o final, para só ficar com aquela animação, pô, tem gente que tá lendo tudo, que tá assistindo tudo. E se você achou interessante o sistema, comente aí se você achou interessante as propostas dele, comente aí se você acha que não é pra você. Se você já leu Burning Wheel e quis ver o vídeo sobre a opinião de outra pessoa, diga aí o que você achou do sistema, principalmente se você testou, se você acha que eu pontuei algumas das questões mais interessantes do sistema, e esse tipo de coisa aí. Mas vou ficando nessa, que o vídeo já durou muito, e até o próximo vídeo, que vai ser sobre Salem, do Stephen King.